Eu sou de uma família, é interessante isso, eu sou de uma família. Minha mãe teve 10 filhos, mas meu pai não teve 10 filhos só não, tá? Minha mãe teve 10 filhos, faleceram dois. Mas meu pai, ele teve mais de 20 filhos. Atenção. Mais de 20 Sim, filhos? mais de 20 filhos teve meu pai. Isso com quatro, né, cinco mulheres diferentes. Com minha mãe teve esses 10, né? Faleceram dois, somos 8 presencialmente ou presentemente. Depois teve 7 com uma outra, 3 com outra. Você conhece esses irmãos? Não? Sim, nós acabamos por conhecer todos, né? Embora assim próximos e conectados, estamos muito poucos, né? Mas acabamos por conhecer todos. E foi a sua mãe que implantou, certo, a cultura do reino e o evangelho em vocês? Interessante, sim. Portanto, aqui, os filhos gerados com a minha mãe, né? Nós fomos impactados por ela. Minha mãe aceitou e converteu-se em 86, né? E depois nós acabamos por aceitar ou caminhar com Jesus também por intermédio dela. Mas os outros filhos de meu pai também acabaram por se converter. É engraçado que hoje nós somos pastores, né? Os meus irmãos, mesmo inclusive aqueles que não são meus irmãos de pai e mãe, são meus irmãos simplesmente de parte de pai, também hoje estão convertidos e se tornaram pastores. Que bênção! Que bênção! Então, a sua mãe fez um excelente trabalho. Definitivamente. E não foi assim tão fácil, né? Porque para nós, para especialmente eu, falo de mim, me converter, nascer de novo, foi um processo. Tá? Não foi no mesmo período que ela se converteu, entendeu? Eu atravessei a minha adolescência ainda sendo ímpio, né? A entrar na minha juventude ainda, portanto, com esse pé dentro, fora. Foi mais ou menos aos meus 23 anos de idade, de fato, que eu me converti. Hoje eu tenho 43 anos de idade, mas foi mais ou menos aos meus 23 anos que eu me converti de fato. E qual foi o momento que você sentiu chamada para o ministério pastoral? Pastor, isso é... Quando eu estava no ventre da minha mãe, a minha mãe profetizou que eu seria um ministro de Estado. Ou seja, que ela queria que eu fizesse política e fosse um político. E ela profetizou isso. Quando eu nasci, ela o tempo inteiro chamou-me ministro. Mas chamava no sentido de ser um ministro de Estado. Olha que coisa interessante. Político, Ela chamou o tempo inteiro. Aí eu estava fazendo esse caminho mesmo, né? Desenvolvendo esse caminho, buscando formação para fazer. Foi por isso que você foi para a Inglaterra fazer então, administração? Foi lá que eu me converti. Aliás, a decisão de se converter foi aqui, mas que levou até lá. E eu vou explicar isso aqui. Porque nesse caminho que eu estava fazendo para ser um político de facto, eu ia buscar essa formação, né? Eu me tornei um empresário também e fui envenenado. Envenenado para a morte mesmo. Então, aí estava na cama de um hospital, com um relatório de morte na minha frente. Foi aí que eu... Você foi envenenado, no sentido literal? Literalmente envenenado. Que coisa. Aí, na cama de um hospital, ligado ou entubado, eu não tive outra opção, né? Eu orei a Deus. Eu disse, Deus da minha mãe. Se existe de fato, me livra dessa situação. Que eu... vou te servir a minha vida inteira, né? Aí eu saí daqui e fui para o Reino Unido para tratamento. Ah, tá. E quando eu cheguei lá no Reino Unido, então, Deus operou um milagre. Foi sobrenatural. Então, todas as probabilidades de mortes foram removidas e eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Então, foi a partir daí que eu comecei servindo ao Senhor intensamente. Terminei a minha formação, fundamos lá, ou abrimos lá uma igreja também. Lá na Inglaterra? Lá na Inglaterra. Estabelecemos a igreja e um dia de culto, de domingo, nós dentro da igreja, adorando a Deus, aí o Senhor visitou-me para dizer que chegou a hora de voltar, né? Aí foi, assim, um choque. Eu estava lá na Inglaterra, o primeiro mundo, né? E eu já estava fazendo conta que viveria na Inglaterra e não voltaria mais para Angola. Aí aparece Deus dizendo que eu teria que voltar por causa de uma missão que eu teria lá. Então, abandonei tudo e regressei para Angola. A igreja Catedral de Adoração e Promessa, lembrando que o pastor Ismael é casado com a Glória
Eu acho muito interessante a Glória chamar a gente de pai, né? E a Rose de mãe, né? Outro dia ela falou assim para a Rose: ô mãe, fala pro pai me atender aí. Fala pro pai ler minha mensagem aí. Muito legal. Um abraço à Glória. O pastor Ismael é casado com a Glória, ele tem 5 filhos e é pastor da Catedral de Adoração e Promessa, onde eu já estive lá e, por sinal, fui muito bem recebido. Agora, a Igreja Catedral de Adoração e Promessa, que é ligada à Assembleia de Deus, você começou ela do zero? Nós começamos do zero, né? Eu quando voltei, essa é uma história também interessante, porque eu quando voltei para Angola, eu fui com a ideia tal. Deus me fez voltar para Angola para começar a igreja. Aí eu cheguei pronto para começar a igreja. E aí fiz uma igreja de facto. A igreja chegou a ter 80 pessoas em 3 meses. No final de 3 meses, aí aparece, o Espírito Santo falou com o meu coração, né? Que mandou abrir a igreja. E eu voltei aqui para isso. Mas o Espírito Santo disse, mas ainda não chegou a hora. Eu fechei a igreja. Que bom. Eu fechei a igreja, mandei todo mundo para as igrejas ao lado e disse para todo mundo, ainda não chegou a hora. Vocês cultuam nessas igrejas e eu vou me submeter a uma liderança, me submeter a uma direção, vou aprender mais, né? Aí isso foi em 2010. Fiquei 2010, 2011, 2012. Só em 2013, perto do meio de 2013, é que eu fui começar a obra, né? Aí por uma direção clara de Deus, né? Recebi a visão, recebi o projeto completo. Eu estava numa das províncias do nosso país, a trabalho inclusive, aí Deus aparece para falar do projeto igreja. Eu abri o iPad e comecei a escrever em tudo, né? Que Deus foi me passando. Tudo que existe hoje na igreja, o Senhor me passou naquele dia, né? Eu escrevi tudo e pronto. A partir daí voltei, fiz as minhas contas com a empresa, né? E comecei me dedicando à igreja. Aí começamos do zero, né? Fomos num espaço, num terreno que não havia prédio nenhum, não havia construção nenhuma. Começamos evangelizando enquanto estávamos fazendo as obras, íamos evangelizando toda a área, todo o bairro, né? Fomos de casa em casa, de lugar em lugar, evangelizando pessoas. E 3 meses depois, no dia do início da igreja, eu tinha 70 almas na igreja assistindo o culto. E é engraçado, pastor, que lembra, quando nós abrimos a igreja, nós tínhamos o mesmo número quando eu fechei a igreja. E agora, no início da igreja, o Senhor me dá o mesmo número para recomeçar. Então, eu compreendi rapidamente que aí era algo de Deus, né? Então, começamos a igreja lá no dia 7 de julho de 2013. Aí começamos a igreja, né? Começamos com 70 pessoas. Aí alargamos ela para 300 pessoas, alargamos para 500 pessoas. Depois mudamos de domicílio, fomos para um outro lugar, para 1.200 pessoas, e hoje estamos nesse lugar para 5.300 pessoas. 5.300 pessoas sentadas? Sentadas. Tem a igreja. Mas então não é aquela que eu fui. Peraí. Eu acho que você mudou, hein? Eu acho que é a mesma. Não, o Senhor foi em 2020, já era. Era aquele lugar, aquela igreja para 5.300 pessoas. Meu Deus, eu não tinha noção. O Senhor foi em 2019. Isso, Não. Foi 2020, fevereiro. Isso. Foi quando o Senhor esteve lá. Isso. É isso aí. 5.000 pessoas. 5.300. Nós inauguramos a igreja no dia 18 de dezembro de 2018. Aí nós inauguramos a igreja. Quando o Senhor foi, já estava naquela igreja. 5.300 lugares. Muita gente. E quantos cultos tem? Ao domingo nós temos 4 cultos, né? Então hoje você tem, em média, quantas pessoas que frequentam a igreja? Em média são 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Sim. Em apenas 10 anos. Em 10 anos de igreja. Deus foi muito bom conosco. Muito bom, muito Deus bom. Muito bom conosco. Muito bom. Agora, Ismael, se fala muito, principalmente aqui quando nós falamos sobre a África, né? Se fala muito da força que há nesse lado espiritual de feitiçaria. Até onde isso é verdade realmente? Eu quando estava falando lá no Pastor Carrito Paz, eu inclusive falei um bocadinho sobre isso quando pregava. Eu dizia que as nossas lutas em África, espiritualmente falando, são diferentes das lutas espirituais do Brasil, né? Nós temos
lutas reais, né? Por conta dessa realidade. É real que feiticeiro voa, é real que cai, portanto, voando, é real. Nós temos essa realidade, nós temos essas experiências. E nós temos essas experiências não porque alguém veio nos contar, não, porque nós vimos, nós vivemos isso de fato. Essa história eu já ouvi umas histórias assim que você fica, meu Deus, de que um espírito, sei lá, entrou numa cobra ou entrou num jacaré para atacar alguém. Isso existe mesmo? Nas regiões mais, nas aldeias, há histórias como estas. Mas eu posso lhe contar as minhas próprias experiências, né, com o povo que Deus deu a graça de liderar. Eu já tive situações de pessoas, pastor, que foram para a cama dormir, vivem sozinhas e acordaram com sêmen no seu corpo, arranhadas, feridas de facto. Como se alguém tivesse... Fora da cama, como se alguém tivesse estado lá. E as portas estão todas fechadas. Que coisa. Não houve romper de nenhuma porta. E quando você conversa com a pessoa, o que ela vai dizer? Que ela teve um sonho. E o sonho aconteceu como ela encontrou na realidade. Entendeu? Ela vai contar o que aconteceu no sonho e vai justificar aquilo que estava aí. E ela viveu fisicamente aquilo que ela viveu no sonho. Então, isso aqui são coisas que nós experimentamos lá, né? Nós já experimentamos situações como uma mulher que levantou-se para sair de casa sem roupa, né? Desprovida de qualquer roupa. Estava a sair de casa porque ouvia uma voz que chamava por ela. E ela saindo, sem perceber como estava, até quando chegou na porta, houve uma outra voz que chamou-lhe. Nesse contexto, a voz do seu pastor, ela disse que ouviu minha voz chamando por ela, e ela desperta e percebe da forma que ela estava. Então, o mundo espiritual é muito real lá, né? A questão de feitiçaria existe, de fato. Nós oramos muito contra a feitiçaria, oramos. Nós vimos muitas pessoas que são alvos desse trabalho de feitiçaria, muitas pessoas que estão presas na feitiçaria, né? E coisas assim, de arrepiar qualquer pessoa, né? De colocar pelos em pé qualquer pessoa. Isso tudo isso é verdade. Agora, olhando para a sua realidade, lá, quais são, vamos supor, se você tivesse que listar 3 dos maiores desafios no exercício do ministério pastoral no contexto da África, mais especificamente lá em Angola, Holanda. Acho que o primeiro, nosso grande desafio, acho que as nossas experiências aqui são diferentes, né? A nossa primeira barreira é mesmo espiritual. Um dos maiores erros de um pastor em África é não estar preparado espiritualmente. Se ele não estiver preparado espiritualmente, é um suicídio para ele. Ele necessita estar preparado espiritualmente. Você já viu pastores que foram para lá e não levaram a sério isso e tiveram sérios problemas? Nós assistimos isso quase sempre, né? Tem pessoas que não foram preparados para esta missão e acabaram sendo envergonhados muitas vezes, né? Aquela história dos filhos de Sebas, né? Que tentando expulsar um demônio por falta daquela preparação espiritual. Então, a África não se pode entender fora da espiritualidade. A África compreende-se dentro da espiritualidade. Ela é extremamente espiritual. Qualquer pessoa que quer fazer o exercício do ministério em África, ele necessita de estar preparado espiritualmente. Precisa ter certeza que tem uma chamada sobre ele, que tem uma unção na sua vida, porque ele vai ser atacado diretamente, ele vai ser confrontado diretamente. Há infiltrações de feiticeiros dentro da igreja para atacarem pastores e a igreja. Há pessoas que se infiltram dentro da igreja para esvaziar as igrejas, para criar dissensão entre os membros da igreja. Então, o pastor precisa estar preparado espiritualmente e ter uma visão espiritual. Este aqui é o grande desafio. O segundo grande desafio, pastor, é um discipulado apropriado para a África. O que acontece é que nós recebemos muitos modelos de discipulados vindo de toda parte do mundo.
mas que muitos destes modelos de discipulado não servem para a África por causa da complexidade própria que tem a África, da especificidade própria que tem a África. E nós em África ainda não produzimos conteúdos nossos para aplicação local. Então nós bebemos dos conteúdos que vêm de fora. A nossa escola bíblica dominical são conteúdos brasileiros, né? São conteúdos Vocês americanos. usam a escola, na escola bíblica dominical material da CPAD? Da CPAD. Pronto. São tudo material que tem a pedagogia brasileira, né, que vai para lá e nós aplicamos lá. Né? Então, esse material, muitas das vezes, não é eficiente no discipulado. Então, o grande desafio que nós temos agora é de levantar pessoas que possam, de facto, contextualizar, né? Trazer um material que seja contextualizado à nossa realidade. Porque eu penso que é muito importante que haja uma teologia, culturalmente falando assim, africana. Que se adapta à nossa realidade. Exatamente, Então, exatamente. porque sabe muito bem que a adaptação dessa cultura do evangelho ou do reino, ela depende muito da cultura de cada um das partes onde vai. E eu acho que, ao chegar em África, houve um rompimento, não se respeitou a cultura, né, nem as complexidades, e se estabeleceu somente. E agora nós estamos à procura de um modelo que se adapte, que se adeque. Então nós estamos a fazer vários experimentos, né? Nós vamos escrevendo, vamos estudando. E eu penso que essa nossa geração é uma geração que não pode perder essa missão. A missão de estudar o contexto africano e levar um discipulado que se adeque ao contexto africano. Esta aqui é a nossa missão. E a terceira, que eu penso que seja um dos maiores opositores, é a realidade social, né? Pastorear em África é muito difícil por causa da nossa realidade social. Existem muitas diferenças sociais. Quando eu estive lá também, teve um fator que eu achei assim bastante desafiador, eu diria, desafiador, né? Porque vocês vêm de um contexto assim pós-guerra, não é isso? Isso. Pós-guerra. E também aquilo que nós estávamos falando, da colonização, dessa libertação, não é? E aí eu percebi que lá a poligamia parece-me que é cultural, né? É cultural fora da igreja, né? É assim, quando nós olhamos para o Código de Família angolano, né, ele criminaliza. Mas quando nós olhamos para a cultura, portanto, ela nem discrimina, nem criminaliza. Então, é muito comum encontrar ainda situações como estas. A igreja está fazendo um grande trabalho para vencer isso, né? E tem surtido efeito. Mas é muito comum, nós estamos na igreja, não sei como é que é a realidade no Brasil, mas é muito comum nós estamos na igreja e temos dificuldades de batizar, por exemplo, um membro, porque o marido dela tem outras mulheres. Ele mesmo tem mais 2, mais 3 mulheres. E a questão é como nós vamos batizar uma pessoa como esta, né? Que tem vários parceiros ou várias mulheres, e ele diz que nasceu de novo, né? Que está aí, que é crente. E quando você vai ter uma conversa com ele, a resposta é interessante, porque a resposta é: pastor, eu estou vivendo com essas mulheres há 30 anos. Aí quem eu vou deixar? Já formou até uma família, né? Sim, sempre tem famílias formadas. Então ele tem a família A, a família B e a família C. Elas estão já formadas. Tá? A questão é: quem é que eu vou deixar? Desses 30 anos. Depois desses 30 anos, eu vou abrir mão da família? Vocês é que pregam família. É complexo, né? Na verdade, cada caso, nós estudamos cada caso, um caso. O que é verdade bíblica, nós passamos para ele. Tem muita gente, a maior parte das pessoas, abrem de facto mão, né, de tudo isso e decidem nascer de novo e caminhar muito bem. Mas depois tem as outras coisas mais complexas, né? De repente, a família inteira se converteu na igreja, ou seja, a mulher A, a mulher B também estão na mesma igreja, né? Acontece muitas vezes, né? E aí você tem que lidar com a situação. Como você vai falar com uma e depois vai falar com outra, é mulher da mesma pessoa, né? Mas aí tem pessoas que são corajosas
deixam de facto uma das mulheres, corrigem a sua vida e continuam a caminhar. Nós temos vários testemunhos disso, né? Então, a vitória para o reino, graças a Deus. Amém. Não, e a igreja, aonde ela chega para ser sal realmente, para ser luz e para pôr em ordem o que está em desordem. Definitivamente. E nesses capítulos muita coisa já aconteceu, né? Nós reconhecemos que a igreja, a palavra de Deus, o evangelho transformou muita mentalidade, né? Eu mesmo sou proveniente, eu falei aqui a minha história, né? Eu sou proveniente de uma família dessa disfuncional, né? Que o meu pai era polígamo, né? Teve outras Você me falou mulheres. que seu pai teve 20 filhos, né? E vivia ao mesmo tempo com as outras mulheres, né? 3 noites nessa casa, 2 noites naquela casa, e depois no final de semana na outra casa. E assim que fazia, né? E era muito comum. Graças a Deus, antes de morrer, converteu-se, né? Aceitou Jesus como seu Salvador e morreu com uma única mulher. Amém. Que bênção, hein? Graças a Deus. Que bênção. Mas é muito comum e mudou muito a mentalidade. Hoje já não é normal, né? Nós recebermos ou aceitarmos que alguém tenha mais de uma mulher. Não, já causa uma certa indignação da pessoa. Né? Certo. Tanto que não é correto. Quem fez esse trabalho é a igreja. Porque se fosse pela cultura somente, né, não seria possível. Embora, conforme eu disse, o nosso Código de Família em Angola, ela criminaliza o adultério, né, e não aceita a poligamia. Mas a cultura, ela abraça. Vamos falar um pouquinho sobre aquela experiência que nós tivemos juntos. Nós fomos naquela aldeia, naquela, né? Como é que é o nome daquela aldeia? A aldeia Ombalanunda. Ombalanunda. Nós estivemos lá. Para as pessoas entenderem um pouco, a gente viu lá realmente assim uma pobreza no sentido extremo, mais absoluto da palavra, né? Mas só que Angola não é um Luanda, Luanda é a capital. Angola, né? O país não é pobre. Do ponto de vista de recursos, não. De recursos, eu diria, de recursos, né? E por que os recursos não chegam lá? Então, nós poderíamos falar de vários aspectos, né? Eu começaria, primeiro, antes de tudo, antes mesmo de falar da corrupção, que é um dos motivos. Mas a má distribuição, a péssima distribuição da renda, né? Não existe uma distribuição equitativa da renda. Nós temos salários baixíssimos, né? Nós temos bancos que faturam bilhões, mas que não pagam de acordo aquilo que faturam, ou seja, não está a ver a distribuição da renda. Nós temos empresas que faturam bilhões e não pagam um salário de acordo. E depois, claro, a corrupção é o maior mal, né? Então, não chega lá, né? Não chega. Para ter uma ideia, há relatórios que dizem que desde 2002 para cá foram desviados do cofres públicos mais de 24 bilhões de dólares. Meu Deus. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E não é um dinheiro que foi distribuído, ou melhor, que foi investido internamente. É um dinheiro que foi investido lá fora, né? Portanto, foi colocado em paraísos fiscais, foi comprado empresa lá fora, e que não tem esse retorno desse capital. Quem é que paga, obviamente, é a população mais vulnerável. E daí nós estamos com uma população, como por exemplo naquela aldeia Ombalanunda, e exemplos como esse se espalham por toda Angola. Está em cima de um solo rico, né? Mas com uma pobreza extrema, né? Que é antagônico. Né? E tem o aspecto espiritual também, né? De certo modo, sim, também tem um aspecto espiritual. E eu penso que há aí essas duas coisas que andam juntas, né? Por essa razão eu disse atrás que a África precisa de se compreender espiritualmente. Não dá para compreender a África sem uma lente espiritual. Eu não, e aqui vamos abrir um tema interessante. Eu não considero que a África seja amaldiçoada, não. A África não está amaldiçoada. Mesmo porque o entendimento, pastor Josué, de que a África está amaldiçoada, ela vem por conta de Noé, que amaldiçoou seu filho. Só que quando Noé amaldiçoou seu filho Cã por ter visto a sua nudez, Noé não amaldiçoou Cã. Noé amaldiçoou Canaã. Ele disse, maldito seja Canaã por causa de Cã. E Canaã nunca foi para a África. Canaã ficou na Ásia. Aliás, a primeira terra que os israelitas possuíram é a terra de Canaã.
Então, a maldição foi para Canaã, e a maldição teve o seguinte termo, que Canaã serviria Sem, né, e serviria Jafé. E, de facto, se cumpriu, porque os semitas, nesse contexto, os israelitas, entraram em Canaã, possuíram a terra e eles serviram a nação de Israel. Então, quem é que veio para a África? São os outros filhos de Cã. Foi Mizraim, foi Put, que desceram para a África. E esses que se tornaram a Líbia e se tornaram o Egito. Quando nós lemos o livro de Gênesis, demonstra isso. O capítulo 10 do livro de Gênesis, ele diz que o primeiro homem a se tornar forte na terra foi um africano, né? Que nasceu desta raiz, né? Chamado Nimrod, que toda a gente conhece. Foi o primeiro a se tornar grande em África. Então não houve nenhuma maldição direcionada à África. Agora, penso que existem aí algumas coisas espirituais, sim, em África, e é necessário compreender essas questões espirituais. Não necessariamente de uma maldição que existe em África, mas de um peso espiritual que existe em África que influencia muitos africanos em um comportamento, portanto, não muito saudável. E isso aí existe. A corrupção, inclusive, que existe na África, é necessário compreender também numa lente espiritual. Sim, eu concordo plenamente. Não se consegue se perceber como você é dono de uma terra, você ter os bilhões daquela terra para ir levar fora. E mais do que isso, para ir levar para o opressor, né? Os mesmos imperialistas, digamos, que dividiram a África, é o mesmo imperialista depois que recebe esses recursos que são desviados do erário público por essas pessoas. Ou existe uma loucura, portanto, literal sobre as pessoas, ou há de facto uma questão espiritual que é necessário descortinar. Eu concordo plenamente. E no Brasil é uma situação bem parecida, certo? Devido às proporções, mas é bem parecida, entendeu? São três coisas que andam juntas realmente. Três coisas que andam juntas, né? Tanto a espiritual, como essa questão da corrupção, essa política vazia de integridade, andam juntos. Porque também, pastor, se nós olharmos, por exemplo, para a Europa outrora também tinha uma corrupção também endêmica. Mas a presença da igreja, a certo ponto, ela acabou por corrigir isso, né? Sim, porque sim. Essa transformação ocorreu muito por causa da igreja. Quando nós olhamos para o Reino Unido, por exemplo, a Inglaterra, nós vemos o papel que o Exército da Salvação teve em questões sociais e como, inclusive, o próprio governo imitou o modelo da igreja, né? Então, muito daquilo que é o modelo humanista da Europa, na verdade, é um modelo cristão que a Europa imitou e fez essa transição para humanista. Ótimo. É verdade, eu concordo com isso. Inclusive, a própria reforma, não é? Ela contribuiu para muitas coisas, entendeu? Política, arte, certo? E sem dúvida alguma, aonde o evangelho se estabelece, há uma reorganização, não é? O evangelho começa a colocar as coisas em ordem, e eu creio muito nisso, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do seu livro. Eu gostei muito dessa ideia que você falou, que você tinha uma mentalidade sobrevivente. E você está escrevendo. Fala um pouquinho para nós dessa mensagem. Pastor, é o que eu identifiquei, né, em mim. Isso foi muito evidente quando eu saí de Angola. Nós passamos, eu disse aqui, 30 anos de guerra. Né? Esses 30 anos de guerra, sem a pessoa perceber, ela formata a mentalidade do indivíduo. Quando você está em guerra, você não faz muitos planos a longo prazo, você faz planos a curto prazo. Você não tem muita certeza do futuro, né? Porque a qualquer momento você pode morrer. Então eu comecei a perceber que a pessoa tem uma mentalidade de sobrevivente. Ou seja, a pessoa foi formatada para sobreviver, não para ser bem-sucedida. Uma mentalidade de sobrevivente, ele diminui as suas expectativas em relação à sua vida. Ele cria crenças limitantes, ele acredita que não adianta fazer tanto, investir tanto, correr tanto atrás, porque a qualquer momento você pode até morrer, ou ainda você pode edificar alguma coisa e ser destruída. Mentalidade de um sobrevivente. Então, a pessoa vai produzindo naturalmente isso, né? Ela vai reproduzindo em todas as áreas da sua vida e ela não percebe. Né? Então, ela vai criando os seus próprios limites porque estou simplesmente sobrevivendo. Um exemplo disso é, por exemplo, Isaac, né?
Isaac estava com uma mentalidade de sobrevivente. Ele aprendeu isso com Abraão. Quando veio a crise, o que ele disse? Eu vou para o Egito. Tem uma crise aqui, eu vou embora. Deus apareceu para ele e disse: não desça para o Egito, mas habita na terra que eu lhe disser, porque você vai prosperar. Agora, ele tinha que romper a sua mentalidade e compreender que ele não é um sobrevivente. Ele nasceu para dar certo, para ser bem sucedido. Então eu comecei a perceber que muita gente tem essa mentalidade de sobrevivente. Eles próprios se autossabotam, né? Se limitam, fecham-se por causa dessas crenças. Eu não acredito que seja possível. Como é que depois de uma guerra ou diante de um cenário como esse, por exemplo, a África com todos os problemas sociais, como é que um africano vai conseguir entender que é possível ele dar a volta por cima e se tornar relevante no mundo inteiro? Ele precisa de quebrar essa mentalidade sobrevivente, né? Compreender que não é só sobre sobrevivência que ele tem que responder, mas ele está aí com um potencial para dar resposta. E viver com uma visão de futuro, né? Com uma visão de futuro grandioso ainda, né? Um futuro grande, né? Pastor, porque se a pessoa não se confronta, ou seja, o confronto não gera evolução para ninguém. Tá? É o confronto. Se você não se conforta, você foge o confronto. Mas se você se confronta, você foge o conforto. E você cresce quando você começa a enfrentar esse conforto, né? Você começa a compreender a necessidade de se expandir. É bem interessante o que diz, por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo número 3, né? Há tempo para todas as coisas. E ele depois diz que há tempo de juntar as pedras e há tempo de espalhar as pedras. Acho que é aqui no versículo número 5. Né? Você junta e você espalha. Ou seja, há tempo que você junta as pedras, e no contexto israelita era por conta da semeadura, né? Para semear era necessário recolher as pedras, você semeava, e depois para colher era necessário espalhar as pedras para o inimigo não entrar para colher. Né? Então há tempo para isso, há tempo para você se expandir. E a pessoa precisa compreender essas estações da vida. Há tempo de fato que a pessoa vive sobrevivendo, mas é o tempo que a pessoa tem que se expandir. E a mensagem da Bíblia, e isso que é mais interessante, pastor, a mensagem da Bíblia desde o início, ela é de multiplicação. Né? No início a Bíblia diz que quando o Senhor vai criando todas as coisas, a ordem que Ele dá a toda a sua criação, inclusive a criatura, é de multiplicação. Ele faz, por exemplo, forma a terra. Ele diz que a terra produza as árvores segundo as suas espécies e que estas produzam os seus frutos segundo as suas espécies. Então é reprodução. E depois, quando ele olha para as águas, é a mesma coisa, que as águas produzam peixes, que os peixes reproduzam. Para os céus também é a mesma coisa, que os céus produzam as aves e as aves se reproduzam. E ele cria aí o ecossistema, né, de reprodução contínua. Né? Para o homem, quando olhou, também disse a mesma coisa. Multiplicai-vos, enchei a terra. Então, a mensagem é de multiplicação. Quando você chega para Jesus, ele entrega talento para 3 pessoas. Um, outro 2, outro 5. A mensagem, multiplica. O que não multiplicou foi chamado de servo infiel e recebeu uma maldição porque não multiplicou. Entendeu? Por quê? Porque ele decidiu sobreviver. Ele pegou no seu talento e disse: eu conheço o meu Senhor, eu quero viver, quero sobreviver somente, então vou guardar o meu talento, porque eu estou aqui para sobreviver. Os outros 2 têm a mentalidade de crescer, para ser bem sucedido. Eu vou investir. É isso que me foi confiado, eu vou investir. E eles multiplicaram. Quando o Senhor voltou, ele chamou de fiel aqueles que multiplicaram e infiel aqueles que não multiplicaram. A mensagem de Jesus de João capítulo 15, lá da videira verdadeira, é de multiplicação. A mensagem de Jesus, depois de ter ressuscitado, está com seus discípulos, enviou para o mundo para multiplicar. A mensagem do Evangelho é multiplicação. Entendeu? É para pessoas ser bem-sucedidas. Quando Deus aparece para Josué, a mensagem foi a mesma. Josué, eu sei que você está triste porque Moisés morreu. Eu sei que você está angustiado porque Moisés já não está no seu meio. Mas eu preciso que você tenha atitudes corretas para conseguir vencer. Número 1, cuida das tuas emoções. Tem que ter bom ânimo. Tá? Sem ânimo não vai ser possível. Tá? Então aqui a sua mentalidade precisa estar preparada para isso. Número 2, tem que ser corajoso. Você vai enfrentar aí lutas, oposições, você vai ter que ser corajoso. Você não pode parar por causa de uma circunstância ou por causa da complexidade da circunstância, você vai ter que avançar. Então você vai ter que ser forte e corajoso para poder enfrentar. Agora, quando você tiver alguma dúvida, medita na lei, tá? Dia e noite, porque ele é que vai te conduzir prudentemente. Ou seja, aí nós caímos no livro, né?
que é esse livro que nos faz romper. A Bíblia Sagrada diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É a meditação. Aí você encontra quem você é de facto em Cristo. Né? A identidade. A identidade de facto para a pessoa romper com tudo que teve lá atrás. Então, por essa razão, eu chamei esse livro de romper. Porque eu analiso, portanto, tudo isso baseado, partindo de mim mesmo. Eu um dia tivesse essa crença de sobrevivência, vivia somente sobrevivendo. Desde que eu quebrei esse sentimento de sobrevivência, pastor, eu consegui romper, né? Amém. Nós estamos aqui a celebrar 10 anos com 12 mil almas que são ganhas, né? Isso é um rompimento, é um feito. Meu Deus. Em qualquer parte do mundo, porque a pessoa compreendeu isso, né? Compreendeu o quê? É necessário romper, é necessário remover as estacas e esticar as tendas para poder crescer. Daí que é romper. E muita gente necessita disso. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho falado, assim, eu sempre dou uma palavra aqui nos eventos que a gente promove sobre mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Né? E eu falo um pouquinho sobre a mentalidade de um cidadão do reino. Porque no reino de Deus, tudo aponta para a abundância. É isso mesmo. Tudo. Né? Se você pensa na chuva, entendeu? A chuva, quando cai de forma abundante. Outro dia alguém me disse assim, pastor, um agricultor, ele me falou, 1 grão de milho plantado pode produzir 500 grãos. Olha isso. 1 grão de milho. Então isso aponta para a abundância. Eu até uso um pouquinho assim uma figura, né? Eu uso uma figura que eu falo assim, no céu as ruas são de ouro, ou de paralelepípedo, ou de ferro, né? Ou de piche. São de ouro. Aí alguém diz, não, mas é porque o que é mais precioso aqui na terra, lá no céu serve de piso, serve... Não, eu até entendo, mas a Bíblia poderia ter usado uma outra expressão. Agora, o ouro aponta para abundância ou escassez? Abundância. Os muros são de pedras preciosas. Parece que tudo aponta... Parece não, tudo aponta para abundância. Aí eu gostei de uma fala de um pastor, né? Muitos dizem assim, não, mas Jesus era pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aí o pastor disse assim, Jesus era um bilionário, tirando onda de mendigo, para nos ensinar lições que de outra maneira nós não aprenderíamos. E a Bíblia diz que ele era rico. Ele é rico, se fez pobre. Bem interessante isso, bem interessante isso. E era isso mesmo. E é isso mesmo. É o rei que se fez plebeu, exatamente, né, para habitar entre nós. Entre nós. Então, aí até ele brinca, ele fala assim... Um Jesus que multiplica pães e peixe e alimenta a partir de 5 pães e 2 peixes, 15 mil pessoas, é pobre? E ainda sobra 12 ainda. Ainda sobra 12, é pobre. Inclusive apontou para a abundância também, porque diz que todos comeram até se fartar, ainda sobrou. Aponta para a abundância então, também. A gente precisa realmente vencer essa mentalidade de escassez, que tem tudo a ver com o que você está falando de uma mentalidade de sobrevivência, entendeu? E sem contar, pastor, que eu tenho dito para as pessoas que tudo que Deus precisava entregar para alguém, para ele viver abundantemente, ele já tem. Exatamente. Já foi entregue já. Está dentro de cada um de nós. De cada um de nós. É. Né? Por isso que alguém diz assim, ó, visão é você enxergar uma floresta dentro de uma semente. e o Mike Murdock sempre falou, né, que nós somos um reservatório de sementes. É isso. E o maior problema, às vezes, é apresentar alguém para ele mesmo, né? Uhum. Exato. Gostei. Mas é verdade, é verdade. Uhum. Às vezes, para aconselhar alguém, muitas vezes, eu digo, deixa eu te apresentar você para ti mesmo, né? Você não se conhece. Exatamente. Essa é a grande questão. Quando o indivíduo começa a conhecer dele, o seu potencial, e vai buscar preparação, porque o maior erro que alguém pode cometer é não estar preparado, né? E as pessoas não se preparam, fogem à preparação. Agora, você não acha que eu sempre digo que o pior escravo é o escravo da ignorância, não é? Eu acho que esse é o pior escravo, não é? Eu concordo. Você não acha que, pensando até lá em Angola, quando os portugueses reinavam, dominavam, subjugavam, eles não queriam que os africanos tivessem acesso ao conhecimento. Não, mas... Porque o conhecimento é libertador, né?
A história conta isso, né? Na verdade, em todos os tempos, né? Em todos os tempos e África especialmente. Nós falamos muito sobre o domínio do imperialismo em África, portanto, como dividiu a África. Mas nós não discutimos como eles atrasaram a África, negando o conhecimento. Exatamente. Então, hoje nós temos 500 anos que nos foi negado o conhecimento. E, naturalmente, nós temos um Ocidente que desenvolve muito mais distante do que a África, porque tem 500 anos que foi negado o conhecimento. Exatamente. Tanto que não tivemos acesso ao conhecimento. Então, não é nem justo nós olharmos e nos compararmos. Nem justo, não é justo. Hoje, o que as grandes potências deveriam fazer, e isso nós precisamos começar a discutir, é começar a ir para a África, em cada um dos países da África, tirar mais de 1.000 jovens anualmente para colocar nas universidades deles, para dar a formação e a preparação e voltar para a África. Exatamente. Era o melhor que nós precisávamos. Não é de recursos financeiros que nós precisamos. Porque você vai dar recursos financeiros na mão de gente despreparada, ele vai se perder completamente. Então é necessário dar o conhecimento das pessoas. E eu não acho só que foi num período colonial que foi negado esse conhecimento, pastor. Eu acho que a esta altura também negam esse conhecimento, negam o acesso a esse conhecimento. Então, hoje nós estamos a ver, por exemplo, uma comunidade europeia, o Ocidente. Em fevereiro desse ano anunciaram um pacote de 300 bilhões de dólares para investir em África. 300 bilhões de euros para investimento em África. O investimento em África dos 300 bilhões de euros é para energias renováveis, né? E para a tecnologia. A África não precisa disso. Exatamente. A África tem recursos suficientes para gerar energia. Não precisamos disso. Não. Nós precisamos de investimento na educação, de fato. Percebe? Quando é que vão anunciar esses 300 bilhões para a construção de universidades, né? Para enviar toda a cientificidade que tem no Ocidente e levar lá para a Europa? Exatamente. Quando é que vão decidir colocar? Vamos colocar lá um laboratório, né, de pesquisa lá em África. É disso que a África precisa, né? E só que eles negam esse conhecimento. Exatamente. Mas é o que a gente tem visto também no Brasil, né? Se investe, às vezes, naquilo que, como você disse, nós estamos precisando. Por quê? Até porque manter, no nosso caso aqui, manter o povo na ignorância é mais fácil de manipulá-los. Definitivamente. Porque a partir do momento em que o conhecimento abre os olhos, aí você não vai conseguir mais... É a maior arma de manipulação e é a arma que, infelizmente, os governos totalitaristas, eles usam, né? E às vezes a ignorância é provocada mesmo. Quando nós estamos a ver, por exemplo, em aldeias, que nós é que temos que entrar lá para colocar a escola, não é porque o Estado não tem condições de colocar, né? Exatamente. É porque eles sabem que se estas pessoas tiverem acesso ao conhecimento, os olhos vão se abrir e não vão se deixar mais se manipular. Definitivamente. Então, é uma ignorância que é provocada e às vezes dói-nos muito mais porque é o próprio conterrâneo também que faz isso, né? Que poderia ser aquele que havia de ajudar, né? Ele também que nega esse conhecimento para poder se manter e se alia muitas das vezes com o próprio opressor. Nós tivemos grandes líderes em África, nós estamos a falar de África, então sobre África, muito a dizer. Nós tivemos grandes líderes em África que queriam de facto conduzir uma mudança em África, né? Se eu olhar para a história, nós temos homens como Thomas Sankara, que decidiram de facto mudar. Nós temos homens como Amílcar Cabral, né? Nós temos homens como Kwame Nkrumah, que eram panafricanistas, olhavam de fato para os problemas da África. E a pergunta que eu faço, como os Lumumbas e outros, onde é que eles se encontram? A resposta é muito simples. Os imperialistas mataram. E isto aqui, a história sabe, está registrado. Isso aqui não é um facto escondido. Isto aqui é um facto registrado, tanto que dados da morte aos próprios governos imperialistas eles têm. Agora é engraçado como é que estes mesmo que mataram os nossos líderes é que aparecem hoje agora com uma aparência de quem quer ajudar, né? Quem quer estender as mãos. Exatamente. Quem quer desenvolver. Quando ontem eles estavam matando os nossos líderes. Então o que é que nós aprendemos?
é uma outra forma que eles aprenderam de matar sem que nós conseguimos perceber que querem de facto nos destruir. Resultado, o que eu penso? A África pode ser desenvolvida com os africanos, com a disposição dos africanos, com a vontade dos africanos, com a mudança da mentalidade dos africanos. A África muda, com a liderança dos africanos, porque recursos não faltam. Tá? Não falta também um território ou espaço. A África é o maior continente que existe no mundo. Né? São 51 países que estão aí, todos eles grandes, com recursos. Não tem um único país em África que não seja rico em alguma coisa. Né? Portanto, então tem capacidade para isso, necessita de liderança. E também, olha só que interessante, você saiu, foi para a Inglaterra, teve a oportunidade de acessar conhecimento e você volta e começa a influenciar uma multidão nessa mesma direção. Então, é o que você falou, já pensou se pegasse esses bilhões de euros, levasse 1000 jovens e falar, ó, vocês, gerasse uma expectativa no coração deles, vocês vão ser preparados para serem os futuros educadores lá na sua região. Seria poderoso. Na verdade, pastor, essa é a indenização que nós precisávamos por causa dos 500 anos de escravidão. Né? Exatamente. Era o mínimo... É o mínimo que podiam fazer. Que podiam fazer, é o mínimo. Porque tomaram posição de vantagem por causa desses 500 anos de exploração. Exatamente. Né? E se quisessem compensar de facto esse tempo, era o mínimo que podiam fazer. Aí vamos fazer aqui um programa. Portanto, até 2050, vamos formar aqui 10 mil jovens. Tá? Exatamente. Está aqui o programa. Vamos investir tanto. Vocês vão nas melhores universidades. Exatamente. E vão voltar para os vossos países para fazer a coisa acontecer. Isso. Meu Deus. Estariam a levantar a África. Aí sim, aí sim. Essa seria a indenização. Só o evangelho para fazer isso. Né? É verdade, é verdade. Eu vou pedir para o Ismael dar 3 conselhos para um pastor que está começando a implantação de uma igreja. Quais serão os 3 conselhos que você daria para ele? Porque você já passou por isso, né? Para quem está a implantar, obviamente, já passou por esse processo de ter uma unção, ter um chamado. Então, está na hora de implementar. O primeiro conselho que eu dou é: tenha um discipulado eficiente. Trabalhe muito no seu discipulado. O segundo conselho que eu dou para esse pastor é: invista nos ministérios dentro da igreja. O terceiro conselho que eu dou para o pastor: números são importantes, mas número não é tudo. Né? Então, corra atrás do crescimento, mas privilegie a qualidade. Isso aqui é importante. Muito importante. Essas 3 coisas vão lhe fazer chegar longe. E aí eu vou agregar ao que ele disse 2 coisas muito importantes que eu considero. O que você falou, para mim, são colunas, realmente. Assim. E também tenha mentores. Verdade. Não é verdade? Porque é importante você ter mentores. Sobre isso há pouco tempo, agora há pouco. E segundo, tenha a quem prestar contas. Não é? Eu costumo dizer que uma liderança sem prestação de contas, sem supervisão, não é responsável. Pastor, na verdade, o senhor tocou numa doença atual, né? Tem muita gente correndo sem ter ninguém para prestar contas. Exatamente. E eu acho isso fundamental. Você sabe que muitas das vezes eu sinto-me confortável exatamente por causa disso. Eu tenho a quem prestar contas. Isso ajuda a se proteger, a se disciplinar, inclusive, porque você tem a quem prestar contas. Eu costumo dizer que a prestação de contas é um muro que você levanta em torno da sua integridade. Isso. Não? Isso. Então é muito importante. Então, além de você ter um discipulado eficiente, além de você não se preocupar apenas com o crescimento, mas também com a qualidade. E o terceiro, você falou? A ministério. No ministério. Falei de discipulado, falei do investimento em ministérios e depois falei que é necessário não se preocupar somente com os números, mas também com qualidade. Exatamente. Marca tudo isso daí, coloca em prática. E agora, veja, eu falei isso ontem, pastor, algo que é interessante. O crescimento ele é espiritual, pastor. Tá? Muita gente acredita que o crescimento ele é simplesmente estratégia, mas o crescimento é espiritual. Paulo disse que... o maior é Deus. E ele falou assim, um regou, um plantou, um adubou e regou, mas Deus deu o crescimento. Deus é que deu o crescimento. Então o crescimento é espiritual. Toda vez que Jesus tinha uma grande multidão ao lado dele, pastor, se estudar, vai perceber que ele estava a sair da oração. E depois Jesus Cristo disse: ninguém chega até a mim se pelo Pai não for enviado. Ou seja, quem envia
é o pai. Né? Então ele é extremamente espiritual. Não abandona a oração. Isso, a vida de oração de um pastor, ela é decisiva. Completamente. Ela é decisiva. Foi muito